eu falei: Senhor, mas como é que isso vai se encaixar dentro do andamento, da proposta, da ética, e falar sobre isso? E Deus me falou muito claramente, depois de muito orar, eu ouvi a sua voz. Deus falou comigo: olha, até agora eu tenho ensinado a eles como andar em santidade, porque foram conquistados na cruz por mim. E agora eu vou dizer o que eu faço para ajudá-los nesse processo de chegar a ter e caminhar segundo uma ética cristã. O tema dessa noite que Deus colocou no meu coração é o auxílio intercessor do Espírito Santo. O auxílio intercessor do Espírito Santo para atingirmos uma ética cristã. Então, na verdade, nós vamos ver que o Espírito Santo de Deus e Jesus Cristo, eles são os nossos maiores intercessores. Cristo está à destra do Pai e Ele intercede por nós a todo tempo, para que nós possamos viver todos os benefícios que Ele nos deu segundo a cruz. E o Espírito Santo, Ele vai orar por nós com gemidos inexprimíveis, para que nós possamos, nas nossas fraquezas, atingirmos forças e coragem para caminhar e atingirmos uma nova ética segundo as Escrituras. E eu vou me basear também numa experiência pessoal que tive, em relação a uma doença que tive, e que pela graça de Deus eu fui curado, e esse texto foi um texto, um divisor de águas na minha vida, e eu precisei refletir muito, porque eu me vi na possibilidade de viver ou não viver. Então esse texto, ele me fez questionar muito os meus conceitos sobre fé, e aquilo que o Senhor fez ali naquele momento comigo, para fazer eu rever o que eu estava no meu relacionamento com Deus e voltasse a caminhar. Então eu gostaria de ver com você, por favor, Romanos, no capítulo 8, de 26 a 30. Enquanto você vai abrindo aí a palavra do Senhor, eu gostaria aqui de... Ok, meus irmãos, deixa eu dar um aviso aqui. Abra sua Bíblia aí, ou então deixa a projeção. De 9 a 12 anos hoje, nossa classe de crianças não vai haver, amém? Nossas crianças de 9 a 12 anos, é isso mesmo? Então não vai haver, ok? Todos cientes, por favor. Eu gostaria também de fazer menção dos irmãos, das pessoas que nos visitam nessa noite. Edson, Viviane, Davi e Daniel, primeira vez. Cadê nossos queridos? Opa, Deus abençoe, amém? Muito bom tê-los conosco aqui, viu? Deus fale aos seus corações, uma alegria para todos nós. O Ellison, Joyce e Isaac, pela segunda vez. Cadê os irmãos, os queridos? Opa, Deus abençoe, viu? Bom tê-los conosco aqui. Natália e Isabela, segunda vez. Cadê? Opa, Deus abençoe suas vidas, viu? Graças a Deus. Tem mais alguém, irmãos, que por acaso está aqui, chegou, de repente passou, né, batido, e ninguém falou com você? Opa, de onde você é, querida? Qual o seu nome? Viviane. Gislane, é o eco. Amém, Deus abençoe sua vida, porque pelo eco aqui, às vezes a gente não chega aqui o som. Mais alguém? Ezequiel. Opa, Ezequiel, Deus abençoe sua vida, viu? Muito bom estar conosco também, tá bom? Mais alguém está nos visitando nessa noite? Opa, qual o seu nome? Amém, Ardos, Deus abençoe, viu? Glória a Deus, obrigado pela sua presença aqui conosco. Aqui? Opa, qual o seu nome? Daniela e Miguel, Deus abençoe, viu? Bom vocês estarem conosco, é uma alegria para todos nós, uma sincera alegria. Deixa eu falar aqui um pouquinho sobre alguns livros que a nossa livraria está promovendo aqui. Eu sei que muitos já conhecem, esse aqui é uma indicação do pastor Roosevelt, que aliás, para chegar aqui tem que ser uma indicação do pastor Roosevelt, né? Então tem um devocional aqui ótimo. Esse aqui eu vi algumas coisas sobre Oswald Chambers, não sei se eu falei certo, mas é tudo para ele. Então, o devocional diário, uma grande bênção, já está disponível aqui na nossa livraria,
Então passe lá que você vai ser muito abençoado. Esses dois até eu tive alegria a última vez que eu preguei, de falar com os irmãos, já estão a ser conhecidos. O Deus que destrói sonhos, de Rodrigo Bibo. Excelente. Inclusive Márcia está lendo, né, Márcia? Já leu, né? Então aqui. Vocês conhecem Márcia? Márcia, levante sua mão aí, Márcia. Irmãos, eu estou bem, não estou? Minha linda namorada, glória a Deus, eu estou bem, né? Deus é gracioso o tempo todo, né? Deus é bom, glória a Deus, que mulher linda, né? Deus é gracioso. Meu Deus, não sou merecedor disso não. Como se tornar um cristão inútil, também, tá bom? De Rodrigo Bibo também, está disponível aqui, tema bem sugestivo, desafiador, como se tornar um cristão inútil. Então, por favor, passe lá, e tem muitas outras coisas. Nosso irmão Geiel e Jeane estão ali à disposição para servi-los, em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos ler o texto. Que está em Romanos, capítulo 8, de 26 a 30. Assim nos diz a palavra do Senhor, versículo 26. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos e de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos, entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Vamos orar? Curve sua cabeça em nome de Jesus. Pai, é em nome de Jesus que nós oramos. Nós clamamos ao Senhor, Pai, para que o Senhor nos fale ao coração. Nós somos pequeninos, Senhor, somos seus servos, precisamos da sua graça inaudita, tremenda e poderosa, e precisamos da iluminação do seu Espírito, Senhor. Eis aí a sua palavra sobre nós. Ensina-nos, Senhor, capacita-nos, queremos ouvir a sua voz. Nós o imploramos, ó Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu assisti alguns jogos dessa Copa de Clubes, e como em qualquer competição, existe alguns clubes ou alguns atletas, enfim, que sempre às vezes no início, né, são considerados aqueles favoritos, aqueles que a gente sabe que tem uma história, né, tem os melhores jogadores e tudo mais, e aí eles começam às vezes muito bem, e muito empolgados, as coisas bem entrosadas, a técnica e os jogadores e tal, mas às vezes a gente tem uma falsa expectativa, porque na verdade esses times que são considerados favoritos, são times milionários, times que têm tudo para dar certo, às vezes não chegam nem à oitava de final, ou à quarta de final, ou à semifinal, ou até a final. Mas uma coisa me chama a atenção, quando nos tratamos, como tratamos no chamado de Deus às nossas vidas. Nós estamos falando dos conquistados para uma nova ética de vida. E Deus tem falado nesse mês, no nosso coração, nos ensinando princípios de santidade, de separação, e que nós devemos fazer. E o que o Senhor falou comigo, num texto como esse, é que nós vamos ver o papel do Espírito Santo, do Senhor Jesus Cristo, nos ajudando intensamente nesse processo de caminhar com uma nova vida, numa nova ética de vida. Por isso o tema que eu coloquei é o ministério, né, o papel, ou o trabalho do Espírito Santo como intercessor na nossa vida. E quando falamos de vencer ou perder, quando olhamos, por exemplo, o jogo da vida, na nossa vida,
Às vezes nós chegamos a uma idade mais avançada, ou menos uma idade, às vezes uma doença nos derruba, às vezes uma criança, essa interrupção da vida, então não sabemos, na verdade, se vamos chegar, e é um texto que nós usamos muito, que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E esse texto diz, quando fala que nós somos mais que vencedores, ele na verdade é uma afirmação, ele na verdade diz que você vai ser vencedor, porque nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então a garantia da vitória, de estar na glória com Deus, é do próprio Senhor Jesus. O próprio Deus, Ele chancelou. Isso não é uma possibilidade, isso não é uma história, isso não é algo que pode ou não acontecer, não há dúvida sobre isso. É que nós usamos somos mais que vencedores quando a gente quer comprar um carro e compra, é quando nós somos mais que vencedores que a gente quer comprar uma casa e compra, mas o texto diz, ele se refere, vencer é a sua jornada cristã, e lá depois na frente receber a coroa da vida do Pai. É que nós aplicamos às vezes para qualquer coisa. O texto que nós lemos, ele nos dá a segurança eterna. E muitas vezes nós lemos livros, né, de autoajuda e propostas de diversas religiões e conceitos religiosos que vão dizer que existe um Deus interior. Existe algo dentro de nós que tem muita força, que precisa ser acordado, que precisa ser motivado, alimentado, inquietado, para que a gente possa avançar e passar pelos obstáculos da vida. Os livros de cura interior, eles promovem bastante isso, eles levam a gente a pensar que existe uma força interior muito grande. Mas eu quero dizer, irmãos, que nós somos muito frágeis, nós somos muito fracos. O texto começa dizendo que o Espírito Santo, ele ora com gemidos inexprimíveis, porque nós somos fracos, nós somos frágeis. E eu quero citar o versículo 30, ao inverso, que começa no 26, o versículo 30, ele vai dizer que predestinou, chamou, justificou e glorificou. Glorificou, a glorificação dos santos é o último, é o final, é o processo final da santificação, e você vai estar com o Pai ao lado dele, com um novo corpo, e você vai estar o Pai. Então, o fato de você ser glorificado, significa dizer que você venceu, não dependeu de você, você ao longo da vida, aqueles que foram chamados por Cristo, aqueles que estão no seu propósito, aqueles que estão em Cristo, eles vão vencer, eles vão ser mais que vencedores. E quando fala que glorificou, embora seja algo futuro para nós, isso está muito claro na mente de Deus, isso já está nos propósitos, nos decretos, nos desígnios de Deus, é um fato consumado. Embora durante a vida tenhamos diversas dificuldades, embora durante a vida tenhamos perdas, dores, sofrimentos, isso é um fato concreto da parte de Deus. Eu passei uma experiência muito forte com Deus. Eu estava em 2022, lá em Manaus, e tive que fazer uma cirurgia, mas antes da cirurgia, eu não sabia o diagnóstico, então comecei com muitas dores, e aí fui buscar ajuda, lá em Tabatinga, onde eu estava, aí não pude ser tratado lá, e o médico falou uma coisa para mim, que me deixou muito pensativo no início. Ele falou, olha, a gente vai ter que fazer uma pesquisa no que você tem, e existe até uma possibilidade de você ter câncer. Irmãos, aí eu comecei a pensar muito. Pensa no homem pensando muito, no homem que perde sono. Aí eu fui para Manaus, pegamos o avião, fomos para Manaus, fazer série de exames, e eu falei assim, eu comecei a pensar, tinha que fazer ressonância e tal, e aí, rapaz, eu nunca fiquei com tanto medo na vida, e eu comecei a falar muito com Deus. Eu falei assim, olha, Senhor, não é possível, já preguei sobre fé, já preguei tanta coisa, rapaz, eu nunca passei um aperto tão grande. Eu comecei a rever os meus conceitos de uma forma, eu falei, Senhor, eu acho que eu não sou mais crente, eu não era crente até agora, eu nunca parei para ter um impacto em saber, eu comecei a planejar, né, puxa, eu vou sair de lá, venho para cá,
e eu vou comprar isso, eu vou pegar o dinheiro da transferência, eu vou comprar um carro, eu vou comprar isso, eu vou comprar casa, eu vou investir não sei o quê. Aí eu começava a olhar as pessoas, eu falei, meu Deus, acho que daqui a frente eu não vou estar mais. Rapaz, que situação que a gente passa. Eu falei, Senhor, já li a Bíblia algumas vezes, fiz teologia, o Senhor me chamou para ser pastor, não é possível que eu não sinta tranquilidade para saber se eu tenho ou não uma doença que pode me levar à morte. Irmãos, são momentos profundos que a gente passa com Deus. E aí eu fui fazer acho que a tomografia, aquele negócio que você entra aquele túnel, né? Aquele barulhão enorme. E eu entrei naquilo ali, aquele barulho ensurdecedor, mesmo com abafador, dá uma agonia você dentro daquele negócio. E eu comecei a falar com Deus. Eu falei, Senhor, eu não quero, essa foi a minha palavra com Deus. Eu falei, Senhor, eu não quero depender desse diagnóstico para eu confiar em Ti. Eu não quero. Se o Senhor me levou até aqui, eu não quero ficar bem após o diagnóstico e nem mal. Eu quero ficar bem agora. Eu quero sentir a Sua presença agora. Porque se o diagnóstico for ruim, ou for bom, ou for uma coisa simples, eu quero estar convicto que eu estou com o Senhor. E veio esse texto ao meu coração. E veio esse texto que fala que o Espírito Santo, Ele intercede por nós a minha fraqueza. Eu falei isso com o Senhor, esse texto veio, e aí, Fábio, eu comecei a pensar, eu falei, Senhor, eu não tenho mais força nem para orar. Eu já orei tudo que eu tinha que orar. Estou com muito medo. Eu não quero mais sentir medo. E aí, esse texto veio, e eu senti claramente Deus falando assim, você não consegue, mas o meu Espírito Santo está orando por você. Com gemidos inexprimíveis. E eu lembrei que Jesus também está à destra do Pai orando. Quando você não tem mais forças para orar, quando você não tem mais forças para sair de um buraco, de vencer uma fraqueza, o pecado, a dor, o sofrimento, a incompreensão, as perguntas que você não tem respostas, o Espírito Santo está orando, intercedendo por você. Eu quero dizer nessa noite que o Senhor, Ele te ajuda em tudo. O seu processo de salvação e a glorificação que Ele chancela, depende dEle, não depende só de você. O nosso papel é lutar contra o pecado, é vencer, é nos santificar, mas Ele nos ajuda. Ele é o nosso maior ajudador. E naquele momento, eu senti uma paz tão grande, senti uma paz, porque eu estava sentindo que o Espírito Santo falou no meu coração, eu não estava mais dependendo do diagnóstico, eu só queria chegar naquele ponto ali, Bruno, foi o que eu queria, porque eu falei, não é possível, entreguei minha vida a Jesus, tenho 50, eu tinha 48, entreguei minha vida a Jesus com 18, eu falei, meu Deus, quantos anos eu acho que eu não era crente, comecei a questionar isso, preguei para tanta gente, batizei um monte de gente, casamento, tudo, falei, que mistério é esse que eu não creio, por que eu tenho que perder minha paz com isso? Se der um diagnóstico ruim, eu não sei, fazer uma químio, enfim. E sabe, quando eu saí ali, eu senti paz. Aí eu saí, né, falei assim, olha, que dia para pegar o resultado? O senhor pega daqui a 3 dias. Eu fui orar ao Senhor, falei assim, eu não quero perder meu sono. Eu tive essa experiência com Deus. Depois de 3 dias, fui pegar o resultado. Irmãos, pela graça de Deus, não tinha nada. Né? Mas eu confesso aos irmãos, eu fiquei feliz, mas eu acho que se fosse ruim o diagnóstico, eu não ia ficar tão ruim não, porque eu tive uma experiência muito forte com Deus. Essas coisas servem para a gente pensar sobre a nossa relação com Deus, o nosso nível de comunhão e relacionamento com Deus. E eu quero dizer, irmãos, que nós não podemos confiar na nossa própria força, isso é um fato evidente. Por não conseguirmos confiar nas nossas próprias forças e méritos, e conceitos, e honrarias, o Senhor, Ele deu o Espírito Santo de Deus para nos ajudar nas nossas fraquezas. E a maior fraqueza que temos é confiar na nossa própria força. E nós não vamos vencer, irmãos, com nossos próprios méritos, o texto nos ensina isso. Todos que confiam nos seus próprios recursos naufragam, e a ruína sempre é precedida pela soberba. Provérbios 15:33 vai dizer que o temor do Senhor é a instrução na sabedoria,
e a humildade precede a honra. O Senhor queria que eu tivesse aquele impacto com Ele, Inês, para saber que Ele é Deus, para saber se havia algo de convertido dentro de mim, apesar de ser um pregador, apesar de ser um pastor. E eu tive essa experiência poderosa com Deus. O versículo 26 vai dizer que por isso somos assistidos em nossas fraquezas. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Está registrado em Salmos 103, versículo 14. O texto está nos dizendo, irmãos, que Deus ele solidariza, se compadece com a sua fraqueza. Antes dele criticar a sua fraqueza, ele se condói com ela, ele sente a sua dor. Não pense que Deus é um carrasco para olhar o seu pecado e dizer, olha, isso aí vai para o lago de enxofre. Antes dele falar sobre a condenação eterna, ele fala sobre a salvação eterna. Ele fala que tem o Espírito Santo que intercede por você e quer te ajudar nisso. O texto fala que aqui a palavra assistir vem de auxiliar. É como se você estivesse carregando um peso de 20 quilos e de repente alguém vem e segura um pouco, não tudo, e carrega os 10 quilos, você não sente o peso de 20 quilos, sente o peso de 10. A gente nem sabe, irmãos, como o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Se você consegue estar na igreja, se você consegue ministrar, se você consegue orar, se você consegue ter comunhão com Deus, porque o Espírito Santo ele intercede por você. Sozinho você não conseguiria. As nossas fraquezas são resultados dos nossos pecados, rebeldias, desobediências, fazem parte da nossa humanidade, mas a misericórdia de Deus é tão grande que Ele puniu os nossos pecados no Seu Filho, poupando-nos da morte eterna. Irmãos, como Deus participa das nossas vidas e quando estamos frágeis, como Deus participa. Ele decidiu punir o Filho dele, o Cristo, decidiu moê-lo na cruz por nossas vidas, Ele nos substituiu. Muitas vezes são enfermidades, perdas, incompreensões, ansiedades, casamentos que são desfeitos, perguntas que não têm respostas. Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso ajudador, que Deus enviou para sempre para estar conosco. Permanecemos fracos porque não sabemos orar convenientemente. Sabia que nós não oramos convenientemente? Nós não sabemos orar. Nós oramos, mas não sabemos orar como convém. É isso que o texto está dizendo, que nós não sabemos orar como convém. Assim não conseguimos manter a nossa comunhão completa e ininterrupta com Deus onipotente. Nós não temos uma comunhão plena com Deus, porque nós não temos a total capacidade de orar plenamente. Nós choramos, nos humilhamos, mas ainda tem uma incompetência na oração. Nós não conseguimos orar por todas as áreas que precisamos, por isso precisamos do auxílio da oração e intercessão do Espírito Santo. Pela oração revelamos a nossa total dependência de Deus. Só quando comparecemos diante do Senhor é que obtemos a consciência de que o quanto dependemos dEle. Quando você se aproxima de Deus através da oração, aí você reconhece o quanto depende dEle. Deus precisava que eu me aproximasse mais dEle. Muitas vezes passamos por certas situações difíceis para que você se aproxime dEle, para que você reconheça a dependência dEle. Sozinho você não consegue, eu não consigo. Isaías, o profeta Isaías, quando viu a glória de Deus, ele falou: Senhor, eu sou um homem impuro, habito de lábios impuros, habito no meio de homens impuros lábios, o que será de mim? Ele se diz perdido. Pedro, ao contato com Jesus, ele disse ao Senhor: retira-te de mim, porque eu sou pecador, sai de perto de mim. Se você se aproximar de Deus, você vai ver, irmãos, você vai ver que você vai depender mais dEle, você vai ver quanto falho você é, quão pecador você é, quanto mais você se aproxima de Deus. É a santidade plena, aonde alguém que carece da graça e do Senhor, da intercessão do Espírito Santo, se aproxima dEle. Só conhece a dependência de Deus quem se aproxima de Deus. Isaías disse isso ao Senhor:
Pedro disse isso. Aquele publicano, quando estava orando, ele não ousou olhar para os céus e disse: Senhor, sê propício a mim, que sou um pecador. Quando você fala isso para Deus, você está dizendo: Senhor, eu dependo, sozinho não consigo. Quando oramos, abrimos um canal com quem está no controle do universo. E eu falei isso com Deus, eu senti isso na minha pele, quando eu não sabia o resultado daquele exame. Quando você ora, você está falando com aquele que está no comando de tudo. Então ore assim, quando você dobrar o seu joelho, saiba que Ele está no comando de tudo. Não é só porque alguém te disse, é porque você sabe, porque você dobra o seu joelho, você busca Ele. Não tem teologia e livro que vai materializar isso em você, a não ser você se humilhar na presença de Deus e sentir isso no seu corpo, na sua alma. Por isso precisamos da assistência do Espírito, porque não oramos corretamente. O texto nos diz isso. Somos precipitados, impacientes, oramos para que a nossa vontade seja feita. Quantas vezes oramos por coisas que Deus não quer nos dar, coisas que Deus não quer fazer, mas nós oramos assim mesmo, e achamos que nossas orações não são respondidas. Elias, ele pediu ao Senhor a morte, num quadro depressivo que nós conhecemos, foi para a caverna, e lá ficou o tempo, e Deus começou a falar com ele, para que ele saísse de lá. E Elias, ele pede a morte, e aí Deus fala para ele assim: não vou te dar morte não, eu vou levar você para o céu sem você morrer. Interessante isso, como Deus, ele não considera muitas coisas na nossa oração, sabia? Nós não sabemos orar como convém. José, quando ele pediu ao copeiro Mor, lá no Egito, quando ele estava preso, ficou por cerca de 2 anos, ele falou para o copeiro Mor, que foi chamado à presença do rei, falou: poxa, lembra de mim, não me deixa aqui não. Mal sabia que ainda faltavam 2 anos para ele permanecer naquele calabouço frio do Egito. Mas esses 2 anos foi suficiente, que Deus trabalhou no coração de José, preparando ele para ser o segundo maioral no Egito. Sabe, irmãos, nós não sabemos como oramos para Deus agir amanhã, e Deus quer agir depois da manhã. Não sabemos orar, é isso que o texto está dizendo. Mas precisamos orar para conhecer a vontade de Deus, para estarmos próximos a Deus, para termos dependência de Deus, para entendermos os desígnios de Deus. Às vezes não oramos para que Ele satisfaça a nossa vontade. O texto fala que Ele ora para que nós possamos ouvir e entender a vontade de Deus, e não a nossa vontade. É isso que o texto está nos falando. Mateus 7, no versículo 7 a 10, o texto conhecido por nós diz: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta será aberta. Irmãos, Deus responde às nossas orações, não está dizendo o texto? Jesus está nos ensinando no Sermão da Montanha. Agora, Ele responde, mas às vezes não responde exatamente como você quer. O texto mais à frente vai falar que qual pai, que se o filho pedir um peixe, lhe dará uma serpente, certo? Ou se pedir pão, dará pedra. Só que às vezes você está orando por pedra, às vezes você está orando por serpente, mas mesmo assim Ele te dá o pão, e mesmo assim Ele te dá o peixe. Por isso que o Espírito Santo intercede por nós, porque nós não sabemos orar, não sabemos como pedir, por isso o Espírito Santo nos assiste, segundo a vontade de Deus, como está dizendo o texto bíblico. E o texto nos diz que são gemidos inexprimíveis, e como eu disse no início, são 2 intercessores por nós. Cristo, na Trindade, 2 são intercessores, Cristo junto ao Pai e o Espírito Santo dentro de nós. Se precisamos de 2 intercessores desse nível, que é Deus, a Santa Trindade, é porque nós somos fracos, é porque sozinhos não conseguimos. Irmãos, nós somos tão frágeis, falamos que não vamos errar e erramos, prometemos a Deus que não vamos fazer e fazemos. Tem coisas que você diz: eu não faço, mas Deus sabe que você faz. Não há teologia, irmãos, que possa descrever a profundidade
de um Espírito Santo orar com gemidos inexprimíveis. São inexprimíveis porque não há como falar, não há como identificar. E geralmente o gemido aponta para algo vindo de uma dor, onde você não consegue nem falar. É esse o sentido do Espírito Santo gemendo por você e por mim. Ele olha para você e por mim, eu vou interceder por ele, porque esse homem é fraco, essa mulher é fraca, ele precisa disso. São gemidos inexprimíveis. Ele nos assiste. John Stott disse que a intercessão do Espírito Santo, ela é tão importante como a intercessão de Cristo junto ao Pai por nós. O gemido é uma expressão de dor, de sofrimento. Nós gememos porque não conseguimos falar. E muitas vezes, quando nós não conseguimos orar e falar com Deus, o Espírito Santo ora com gemidos inexprimíveis, são inteligíveis. E quando o Espírito Santo ora por nós com gemidos inexprimíveis, ele revela a sua profunda identificação conosco, com as nossas fraquezas, com as nossas aflições, lutas, pois ele é o nosso divino consolador e restaurador. Ezequiel, quando teve aquela visão do vale de ossos secos, Ezequiel 37, se não me engano, ele fala, é possível, não precisaria perguntar não, mas ele pergunta, é possível reviver esses ossos? E quando ele fala isso, é uma pergunta que vem a gente, é possível reviver? Você consegue ter a plena certeza que você vai fazer e vai reviver? Você vai ser pleno em Deus? Você tem méritos suficientes? Você ora suficientemente, apesar de se clamar e clamar ao Senhor? Irmãos, onde o Espírito de Deus vem, ele gera vida. Ele gera vida em nós. É Ele que sustenta a nossa vida com Deus, nosso relacionamento com Deus. Quando nós o buscamos, quando nós adoramos ao Senhor, nós buscamos ao Senhor em oração, até a vara que é seca, ela floresce. Por isso, temos que entender que Ele nos destinou em Cristo para a glória nessa caminhada, e nos ajuda em nossas fraquezas. Versículo 27. O Espírito Santo intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus, não é pelo mundo, mas pelos santos. Preste atenção, o Espírito Santo ele ora pelos santos, não é pelo mundo. Preste bem atenção, aqueles que são destinados à glória de Deus, à vida eterna, eles são alvos da intercessão do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não ora pelo mundo, ele ora pelos santos. O universalismo, ele diz que no fim todos serão salvos, não é isso mesmo, Jael? Todos serão salvos. Você pode andar de qualquer maneira, pode errar, cair do homem, levantar a de Deus. A gente erra mesmo, é humano, né? Não precisa ser santo, não precisa caminhar em santidade, não precisa levar a cruz, não precisa se arrepender de pecado, a gente está bem, está mal, é a humanidade, Deus compreende, Ele sabe a nossa estrutura, é isso que eles falam, no final dá tudo certo. Isso é uma grande mentira, isso não tem amparo nas Escrituras, o universalismo não é bíblico. Existe santificação sim, aqueles que são chamados para serem santos, nós vamos ver isso, só os santos são contemplados com a intercessão do Espírito Santo. Jesus disse em João 17, versículo 9, é por eles que eu rogo, não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Somos propriedade, se você entregou a sua vida a Cristo, você é propriedade exclusiva de Deus, a glória te espera. Temos motivos suficientes, irmãos, para não desanimarmos, porque Deus intervém em nossa história de todas as maneiras e tem um plano perfeito para nós. O plano de Deus é perfeito, apesar do seu ser imperfeito. Versículo 28, a nos dizer, sabemos, versículo 28 vai nos dizer, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A palavra sabemos aqui
ela brota de uma convicção muito grande. Estudando lá um pouquinho no grego, ela vem de um termo matemático, como se fosse uma ciência exata. O apóstolo Paulo está dizendo: nós sabemos, nós não achamos, não pensamos, entendemos, não é nada duvidoso aqui. Ele fala: sabemos, não deduzimos, achamos. O saber, o conhecimento de Paulo não é teórico. Preste bem atenção. Apóstolo Paulo não é aquele teórico que construiu a sua teologia, escreveu suas cartas dentro de um gabinete, dentro de um ambiente tranquilo, um ambiente teológico calmo, sereno, talvez com ar-condicionado. Apóstolo Paulo escreveu sua teologia, escreveu também a carta aos Romanos, muitas vezes dentro de uma prisão, foi açoitado, surrado, foi picado por uma víbora, passou por um naufrágio, frio, fome, insultado diversas vezes e no final entregue à morte. Sabe, irmãos, essas coisas muitas vezes passamos, a gente vai ver isso aqui, para que a nossa teologia não seja solta. Quando eu me deparei com aquela possibilidade de ter uma enfermidade, eu coloquei isso diante de Deus: Senhor, que teologia que eu tenho dentro de mim, que tantos estudos que eu fiz, tantos livros que eu li. Paulo está dizendo: nós sabemos. Há um sentimento intrínseco aqui, uma convicção profunda: nós sabemos, eu sei. Você tem que dizer isso para Deus: eu sei o que eu tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Às vezes cantamos tantas coisas, choramos, mas vai que aparece uma enfermidade. Cadê a sua teologia? Vai que aparece uma perda, a esposa que te larga, o esposo que te deixa, o filho que morre, rompe-se os trilhos, e você fala: e agora? Cadê minha teologia? Cadê meu conhecimento? E a Bíblia que eu já li 3, 4, 5 vezes? Paulo está dizendo: eu sei, estou firme, eu sei quem eu creio. Não é teórico, não é construído uma teologia solta, decorada. Foi nas lutas da vida, foi nos impactos, foi nas perdas, foi nas surras, nos medos e traumas, que ele fez a sua convicção teológica sobre Cristo. Como você está construindo a sua teologia, o seu conhecimento de Deus? Ele é teórico ou ele é baseado nisso aqui? Se Deus te der um não para você agora, se Deus te der uma mexida nas suas estruturas, se Deus te der uma sacudida, tirar algo seu, o que você faz? O que você vai fazer? Vai deixá-lo? Ele chega ao final da vida convicto de que tudo que ele passou cooperou para o seu progresso e o progresso do Evangelho de Cristo. Ele afirma isso quando escreveu aos Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Ele entende: olha, eu passei por tudo isso para um progresso primeiro meu, e depois o progresso do Evangelho de Cristo. Irmãos, antes de Deus usar você na sua obra, Ele quer fazer você progredir nele. A santidade, o caminhar com Deus, o relacionamento com Deus, ele é antes a qualquer título e qualquer cargo. A sua fé, o seu relacionamento com Deus é antes de você cantar, pregar, ensinar. Paulo não teve ninguém para ensinar ele ali, né? Quem sabe, claro, muitas pessoas, Barnabé e tudo mais, mas não tinha algo tão fácil como temos acesso hoje. Temos vários professores usados por Deus, pastores. Era ali na lida, era na moenda, eram nos medos, nos traumas, nas inseguranças, sendo pessoas lançadas nos coliseus, sendo alimento para feras, queimados vivos, perseguição da igreja, mortes.
Hoje nós somos muito abençoados. Quando ele escreve a Timóteo, na sua segunda carta, 1, versículo 12, ele diz: eu sei em quem tenho crido. Irmãos, esse texto nos ensina a transformar os nossos vales em mananciais. Às vezes nós reclamamos por coisas tão banais, batemos o pé, fazemos chocarrices, malcriações com Deus, por coisas tão simplórias. Paulo lhe diz: eu sei em quem tenho crido. Eu sei. Você sabe em quem você tem crido? Sabe, se você não conhecer toda a Bíblia, isso não vai fazer muita diferença, mas você tem que conhecê-la. Mas sabe, o que Deus quer de você não vai fazer todas as perguntas teológicas naquele grande dia. Ele vai ver se você procurou agradá-lo, servi-lo, se santificou, pagou um preço, fez a sua parte. Se eu fiz a minha parte. Nosso papel é fazer a nossa parte, é buscar, porque fomos conquistados para uma nova ética, a ética cristã. Significa dizer que os nossos desígnios precisam ser pautados pelas Escrituras, auxiliados pelo Espírito Santo. Nossos passos têm que ser ordenados pela vontade de Deus, porque o Espírito Santo, ele intercede para que a vontade de Deus venha a você, e não a sua própria vontade. Às vezes nós queremos coisas tão banais, como disse, o texto nos fala isso. Davi, Salmo 119, 71, ele nos diz: foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Davi acha ter sido bom para ele. Ele passou por aflições para que ele aprendesse. Irmãos, os sofrimentos, ele tem na nossa vida um caráter pedagógico. Na maioria das vezes nós aprendemos quando estamos sofrendo. Quando dá tudo certo, nós não aprendemos quase nada. Isso é fato. Isso é fato. Os sofrimentos muitas vezes têm um propósito pedagógico profundo em nossas vidas. É profunda essa questão. Então, antes de você murmurar, abrir sua boca, orar: Senhor, eu não entendo. Se não acontecer, eu vou embora. Se não acontecer, eu vou para outro lugar. Se não acontecer, eu não quero mais isso. Antes de falar isso com Deus, ore: Senhor, me ajude, com teu Espírito Santo. Ore ao Espírito Santo de Deus. Você pode orar ao Espírito Santo. Fala: Senhor, deixa eu reconhecer a sua vontade. Não seja a minha vontade, porque Ele vai orar para que você conheça a vontade de Deus e não a sua. O que Deus quer com você ali? Davi, ele entendeu claramente isso. Ele falou: as aflições foram boas para mim, eu não ia entender, eu não ia me separar, eu não ia fazer a sua vontade se eu não passasse por lutas, por aflições e provas. Elas são ensinadoras, elas nos orientam, os sofrimentos também nos orientam. Jó era um homem piedoso, como nós conhecemos a história de Jó, mas Satanás acusou ele de servir a Deus somente por interesse. Conhecemos a história. Sabe, irmãos, muitos de nós está servindo aqui a Deus por interesses. É sério, só por interesse. Sentamos às vezes saímos daqui do mesmo jeito que entramos. Irmãos, se nós colocássemos no nosso coração toda a palavra que Deus fala aqui desse púlpito, que ensina nos PGMs, que Deus usa os seus líderes, os professores, o pastor Roosevelt, irmãos, teríamos uma vida cheia do Espírito Santo. Nós não conseguimos colocar em prática às vezes nem 10%, porque nós estamos recebendo de Deus conhecimento suficiente para sermos santos, separados por Deus. Todos nós. Mas Jó, ele foi um homem que ele demonstrou que alguém pode amar a Deus de uma forma muito maior e mais intensa do que a sua própria vida, do que a sua família e do que os seus bens. Conhecemos a história de Jó. Você ama mais a Deus do que a sua família, do que a sua própria vida, do que os seus bens? Que pergunta complicada.
Que pergunta difícil. Eu refleti muito sobre isso quando estava pensando sobre aquele diagnóstico. Jó foi um homem que compreendeu. Lá em 42, capítulo 42 de Jó, ele vai dizer: Senhor, nenhum dos teus desígnios, planos serão frustrados. Nenhum. Ele entendeu. E ele disse que tudo podes, porque nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, irmãos, para você caminhar numa nova ética de vida, as coisas vão cooperar com você. Você não está sozinho, mas você precisa se aproximar de Deus e declarar sua dependência a Ele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A nossa vida, irmãos, muitas vezes é comparada a uma montanha-russa, né? Muitas vezes você está lá no alto, está lá embaixo, tudo dando certo, está lá em cima. Às vezes é tudo errado, você está lá embaixo, passando uma prova, sem entender. Às vezes passa assim a nossa vida. E Deus falou comigo também essa semana, algumas provas estava passando, e eu lembrei do texto lá, 1 Reis 20, 28, que diz que Deus é o Deus dos montes e dos vales. E nesse momento, o contexto diz que os sírios estavam e perderam a batalha para o povo de Israel em cima dos montes. E eles falaram: poxa, vocês venceram porque vocês estão nos montes, posição geográfica, militar privilegiada. E aí Deus, quando Ele age, Ele fala assim: porque vocês disseram, falando para os sírios, que eu sou um Deus que só atuo nos montes e não nos vales, então eu vou atuar também, porque eu também sou o Deus dos vales. Significa dizer, irmãos, que nas provas difíceis, na caminhada até chegar à glorificação, o Senhor está conduzindo, Ele está te ajudando, não estamos sozinhos nessa. E como pessoas destinadas à glória de Deus, temos que aprender a interpretar a vida, irmãos. Precisamos também aprender a interpretar a vida. Uma leitura. A nossa vida também tem que nos dar uma leitura. Fazemos uma leitura de como estamos vivendo, o que Deus tem feito em nós, por nós e o que Ele quer para nós. É importante interpretarmos a vida. O texto não nos ensina, irmãos, a sorrir nas tristezas, mas que mesmo diante das tragédias da vida, Deus está trabalhando e cooperando para que isso se transforme em bênçãos para nós. Mesmo nas incompreensões, nas provas e lutas, Deus está trazendo cooperação para você e para mim. Se você está em Cristo, mesmo que as ondas batam com força no seu barquinho, creia que Deus vai te levar para o lugar necessário e da vontade dEle. Estava vendo uma ilustração, por isso que eu coloquei isso aqui, uma ilustraçãozinha, você deve ter visto. Tinha um menininho, né, que estava brincando ali na beirinha de um lago, aí botou o barquinho de papel, aí foi levando o vento, o barquinho, ele chorou, meu barquinho, aí passou um rapaz, e não podia entrar na água, ele pegou as pedrinhas, começou a lançar próximo, né, umas pedrinhas ali lançando, para que as ondas que fossem feitas naquele barquinho, pudesse trazer o barquinho de volta. Mas o menininho olhou e pensou que o rapaz queria afundar o navio dele, mas não, ele estava tacando as pedrinhas ao longo, né, do barquinho, para que as ondas feitas pelas pedrinhas trouxessem o barquinho de volta. Demorou uns 5 minutos, o menininho estava agoniado, mas quando o barquinho começou a voltar para a bordinha do lago, o menininho sorriu, e aí ele entendeu o que aquele homem fez. Às vezes são assim, Deus, Ele em nossas vidas permite que a gente se afaste um pouco da nossa segurança, da nossa tranquilidade. Aí Deus começa a lançar umas pedrinhas, pá, 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 pá. Aí as ondas vêm e começam a bater no barquinho. Aí você não entende, fala: meu Deus, para onde vai meu barquinho? Para onde vai minha vida? Para onde vai? E no final Deus vai te levar ao lugar que Ele decidiu te levar. E você deve orar para conhecer esse lugar, porque é um lugar seguro, é um lugar da vontade de Deus. Mesmo que as ondas batam no seu barquinho, Deus vai te conduzir a um lugar seguro. Tem um livro que eu já li, acho que eu li uma vez só mesmo, mas é muito fantástico, um livro muito conhecido, O Peregrino.
e eu sei que muitos conhecem, se não leram, leiam. John Bunyan, ele escreveu esse livro durante o tempo que ficou numa prisão lá na Inglaterra. Ele ficou 14 anos preso na Inglaterra, e ele escreveu esse grande romance, e ele trata a história de um cristão que tem o seu peso, né? Se você não leu, leia. Ele tem o seu peso ali, ele trabalha a questão de se livrar daquele peso das suas costas, e aí ele é chamado de cristão no livro, e depois tem um homem chamado evangelista, que começa a orientar ele no caminho da vida, para que ele chegasse até a cidade celestial. É assim que o Espírito Santo age conosco, irmãos, até que você chegue à cidade celestial. Ele nos orienta, Ele ora por nós, Ele intercede. E é interessante que o John Bunyan, ele tinha uma filhinha que era cega. Pense, um homem ficar numa prisão, sem ver a sua filhinha que era cega, e escrever O Peregrino. São coisas fantásticas, né? Paulo, ele está dizendo, irmãos, que as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Preste bem atenção, você precisa amar a Deus, para que você veja a cooperação de Deus na sua vida. Você precisa amar a Deus. Não é para qualquer pessoa que está destinada essa promessa, mas só para aqueles que amam a Deus. Nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro, ou seja, esse amor que temos por Ele é reflexo do amor dEle por nós. E quando você diz que ama o Senhor, não é porque você realmente tem toda essa força e todo esse amor dentro do seu peito, é porque Ele te amou primeiro. Até para você amar a Ele, Ele te ajuda. Até para você amar a Deus, Ele te ajuda no processo de você desenvolver o seu amor a Ele. É só o reflexo do que Ele já te amou primeiro. Estamos terminando, 29. Versículo 29 vai nos dizer: porque quanto aos que de antemão conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Preste bem atenção, irmãos. Aqueles que de antemão, significa que foi antes. Irmãos, o Senhor nos amou desde a fundação do mundo, desde a eternidade. Foi um amor prévio, um amor gerado não por nossos méritos. Alguém nos amaria intensamente? Você acha que, às vezes, né, fala assim para alguém, né, puxa, eu te amo, a outra fala, eu te amo também. Agora, você falar que ama a Deus, amém. Agora, para Deus nos amar, irmãos, com tantas imperfeições em nós, pense, tem que nos amar previamente. Nós somos tão frágeis, tão fracos. O texto diz que de antemão Ele nos conheceu e também nos predestinou. Ele nos predestinou, irmãos, não só para a salvação, mas para sermos conforme a imagem do seu Filho. Nós estamos falando aqui sobre conquistados para a nova ética cristã. Nós fomos conquistados e fomos predestinados para uma nova ética cristã, para uma novidade de vida, para uma santificação em Deus. Porque o texto está dizendo: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do Filho. Somos chamados, não fomos predestinados para andarmos em pecado, fomos predestinados para sermos a imagem do seu Filho, a imagem de Cristo. A evidência dessa predestinação é uma vida transformada. A vida transformada é evidência da predestinação. Ele nos escolheu, irmãos, antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis para Ele, Efésios 1:4. Ele nos predestinou para sermos a imagem de Jesus. Sem santidade não há evidências de eleição e predestinação.
Então, não adianta levantar essa bandeira, nada. Eu estou salvo. Você foi salvo por Cristo. O teu nome está escrito no livro da vida, para você ser santo e ser irrepreensível diante dele. Caminhar numa nova ética cristã. Sem santidade não há evidência da eleição. O processo de santificação, ele vai culminar na glorificação. Mas você tem que viver o processo de santificação. É a minha parte, é a sua parte. Hoje, irmãos, muitas mensagens, é apavorante isso, são muito palatais, né? Dentro da teologia, né, alguns teólogos falam, as mensagens são mais palatais, mais aprazíveis, gostosas de se ouvir, do que muitas vezes contundentes contra o pecado humano. Muitas vezes o homem diz que ele tem autoridade sobre tudo, e às vezes de uma forma muito subliminar, muito sensível, e que se você não estiver pronto, você passa desapercebido e cai numa grande heresia. É mais fácil pregar sobre coisas boas, portas que vão se abrir, sonhos de Deus que não morrem, do que exatamente falar que você tem que ser separado e santo para Ele. Mas o texto diz que nós fomos predestinados para sermos a imagem do seu Filho. As mensagens gostosas, elas são frutos de pregações humanistas, aonde de uma forma muito subentendida coloca o homem no centro do mundo. Eu posso, todas as coisas, aquilo me fortalece, só lê o início. Então você vai lá, dá o seu dízimo, você vai conquistar, nós vamos conquistar isso, conquistar aquilo, e leva o homem a uma mentalidade terrena, esquece que ele precisa santificar e pagar um preço da sua vida. Ele inutiliza a intercessão do Espírito Santo por ele, é como se desconsiderasse o que Deus está participando no seu processo, o que o Espírito Santo está participando, o que Cristo está participando dentro do teu processo. Muitas vezes as pregações hoje são tendenciosas a somente pensar em um benefício nessa vida, mas não no benefício eterno, da salvação que é eterna. Os textos nos diz que Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso significa, irmãos, que Cristo ele precisa ser exaltado entre nós. A nossa vida precisa exaltar o Cristo, porque nós fomos predestinados para isso, para sermos a imagem dele. E Jesus, irmãos, cumprindo o seu propósito, o propósito que o Pai lhe deu, ele desceu da sua glória, se fez carne, habitou entre nós. Ele não tinha nem onde reclinar a sua cabeça, suportou humilhação até a cruz e morte, e por isso Deus o exaltou sobremaneira. É o que a palavra de Deus nos ensina e diz, e nos afirma. E Deus lhe deu o nome que é acima de todo nome, para que ao nome dele se dobre todo o joelho no céu e na terra. Filipenses 2, de 5 a 11. Nossos joelhos serão dobrados diante dele, todos, aqueles que estão fora daqui, aqueles que estão aqui, nós prestaremos conta ao nosso Pai. E o texto fala que Deus ele fez muito bem o papel dele, entregando o Filho dele na cruz. E o texto fala que além de nos predestinar, ele nos chamou. Paulo não está se referindo, irmãos, a um chamado externo. O que é o chamado externo? É quando o apelo é feito a você, é feito às pessoas, recebe um folheto, escuta na rádio, uma mensagem no YouTube, a mensagem chega ao coração, é o chamado de Deus externo. Mas Paulo está dizendo que Deus chamou internamente, é o chamado único e especial de Deus na vida daqueles que reconhecem Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Esse é o chamado interno de Deus. Ele predestinou e chamou. E aí o Espírito Santo ele opera de uma forma íntima, poderosa, especial na nossa vida, transformando o nosso coração e gera uma fé suficiente para a nossa salvação. E transformando o nosso coração, fazendo crer em Cristo, que é o nosso Salvador e passará a ser o nosso Senhor. Sabe, irmãos, Deus participa muito do processo.
sozinho não temos forças. Isso não é para dizer que você não é para fazer mais nada, pelo contrário, isso nos dá um peso de responsabilidade de buscarmos sermos santos todos os dias. E quando o Senhor me deu essa palavra, Ele falou: fique para eles que eu participo de todo esse processo de ética na caminhada cristã. Deus pode usar, irmãos, vários métodos para chamar o homem à salvação, de várias maneiras, e a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, nós sabemos disso. A palavra de Deus é semeada, mas é o Espírito Santo que faz brotar a semente. Ele intercede por nós, nos auxiliando e nos transformando em novas criaturas, para vivermos uma nova vida em Cristo. E depois o texto fala no 30 sobre justificação. A justificação é um ato legal de Deus que acontece no tribunal de Deus, não é aí em você, não é em mim. É um ato forense, né? Como fala a teologia, é um ato de Deus. Romanos 6,23 nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom da vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 3,23 diz que o homem pecou e foi destituído da glória de Deus. Existe uma dívida eterna, irmãos, para mim e para você. E se você ainda não entregou sua vida a Cristo, saiba e entenda bem isso. Existia uma dívida eterna que nós tínhamos. 2 Coríntios 5,10 nos diz que nós compareceremos no tribunal de Deus, nós prestaremos contas, mas Jesus, quando foi à cruz, Ele foi como nosso substituto, foi a sua morte vicária. Ele levou sobre si todas as nossas chagas, todos os nossos pecados, e o Senhor derramou a sua ira sobre Ele, para que nele se consumisse a nossa redenção, a nossa libertação. E não havendo mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Não há condenação, mas você precisa estar em Cristo Jesus. Você precisa estar em Cristo Jesus. E por último, ele fala que Ele nos glorificou. Eu não disse lá no início que era futuro, mas o texto usado é glorificou, está dizendo que agora, porque na mente de Deus, no coração de Deus, isso já está muito claro. Se você está com dúvida, então talvez seja o momento de você orar agora, antes de passar alguns sofrimentos e situações que possa pensar sobre a sua fé, sobre o seu relacionamento com Deus. Predestinou, chamou, justificou, tirou a sua culpa. A cédula que era jogada contra você, Ele rasgou na cruz. E desde que Ele glorificou, não é glorificará, Ele glorificou já. Agora você está em Cristo Jesus. Os sofrimentos do tempo presente não são comparáveis, irmãos, com a glória que nos esperam. Não são. Existe uma glória que nos espera, amém? Glórias a Deus. O versículo 31 nós não lemos não, é uma pergunta. Eu quero fazer para você, para mim nessa noite. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Paulo faz uma pergunta pontual, incisiva. Lembre-se de tudo que você leu do versículo 26 até o versículo 30. Aí ele faz um ponto para você refletir, eu e todos aqueles que leem Romanos 8, versículo 31. Que diremos, pois, dessas coisas? O que vocês vão fazer com isso? E agora, diante dessas informações? O que você vai fazer com essa situação, com esse texto que vocês acabaram de ler? Essa é a mensagem de Paulo. Irmãos, nós fomos conquistados para uma nova ética de vida. Eu gostaria de orar nessa noite com toda a igreja. Eu gostaria de chamar o ministério de louvor, estiver aqui.
nós somos conquistados para uma nova ética de vida. Temos Cristo e o Espírito Santo de Deus como os nossos intercessores. Todos se confiam em seus próprios recursos, eles naufragam, irmãos. E talvez o Senhor queira te chamar nessa noite para dizer e perguntar a você: você está confiando só em você? Só na sua fé? Só nas suas forças? Nos seus méritos? Nós não sabemos como pedir. Deus conhece a nossa estrutura, nossas fraquezas, nossas falhas, nossos receios, nossos pecados, que às vezes nem mesmo conseguimos confessá-los. O Senhor os conhece. O Espírito Santo é o Consolador e restauração e ora por nós com gemidos inexprimíveis. Queria convidar você a ficar de pé. Nós estamos terminando, vamos estar orando. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Muitas vezes o que você passou até agora, esses sofrimentos, é para te ensinar, é para você fazer se aproximar de Deus e dizer que depende dEle. Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. É para isso que fomos predestinados. Não fomos predestinados para o pecado, para viver longe de Deus, mas para termos relacionamento com Ele, para chorarmos, voltarmos a chorar, a buscar a Deus, a considerá-los em todos os nossos caminhos, a orarmos de forma despretensiosa, não só pelas nossas vontades, mas pela vontade de Deus em nossa vida. Queria que você louvasse ao Senhor sobre essa reflexão. Medite na letra desse hino, em nome de Jesus.